Boa galera, paz do Senhor a todos. Pessoal, estamos dando início hoje a uma série de vídeos falando acerca de pais constrói e filhos edificam. Boa, vou ler a palavra aqui pra gente estar construindo, tá? Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 4 e 5, 4, 5 e 6, que diz: Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda, em tabernáculo. Agora vamos lá para o versículo 12, que diz: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar-te, pois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. E muito doido, né, nisso tudo, que Deus, ele desde o início, ele chamou o homem para construir algo e para edificar algo, né? E chegou um tempo que Deus falou: todos esses passaram, mas eu vou levantar um que vai trazer o meu fundamento, vai trazer o meu evangelho, e ele vai edificar sobre as pessoas. Por um tempo Deus queria edificar em um lugar, né? Ali na tenda, né? Por um tempo ali com Moisés na tenda, por um tempo com a arca. Só que Deus, ele sempre levantou essas pessoas, né? Para estar montando, para estar preparando. Só que chegou um momento que Deus, ele chamou o filho dele e falou: filho, vai lá que eu quero edificar sobre você um fundamento do céu. Porque quando Jesus ele vem, ele não veio falar acerca dele, ele veio falar acerca do Pai, acerca do que ele aprendeu no céu, acerca da paternidade do céu. E quando ele veio para a terra, ele todo momento ele não invalidou Moisés, ele não invalidou Arão, ele não invalidou ninguém. Sim. Nenhum momento ele invalidou os caras. Sempre ele falou bem e nunca ele chegou e descartou, porque o que eles fizeram lá atrás. Mas quando Jesus veio, ele veio para mudar o sentido de tudo aquilo que as pessoas estavam, querendo fazer. Elas faziam lugar para o sacrifício, elas sacrificavam animais ali naquele lugar. Só que Deus ele pega e ele traz o filho dele como sacrifício para estabelecer algo que havia sido perdido lá no jardim, lá no início. E quando ele veio para ser entregue pelo propósito maior, meu irmão, para chegar em mim e em você, o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, para nós dar continuidade, que é amar seu Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós amamos a Deus, nós edificamos o que é de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós construímos o que é de Deus. Sim. Então, eu entendo com tudo isso. Jesus, ele veio falar do céu e tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai no céu. E quando nós estamos no Pai, nós aprendemos, que nem Jesus fala: eu sou a videira e todo ramo que está em mim dá fruto. Então, todo ramo que está em Jesus vai dar fruto, vai edificar algo e vai construir algo. Nós não podemos, cara, eu não posso se mover aqui no Jesus na Lagoa, na base, na comunidade Família em Cristo, com o modelo da terra. Eu tenho que construir algo com o modelo do céu. Porque em Colossenses 3:1 vai dizer: portanto, buscar as coisas que são de cima, dos céus, cara. Então, quando eu busco algo do céu, cara, é uma revelação fresca. Não é algo da terra. As coisas da terra vai passar, cara. Mas as coisas do céu são eternas. Então nós precisamos entender isso. E a igreja lá em Efésios 3, 8, 9 e 10 vai dizer que está acima de principados e potestades. Tá entendendo? Nós estamos escondidos com Cristo.
escondidos com Cristo, cara. E isso é muito forte. Se estamos escondidos com Cristo, nós temos o mesmo pensamento que Cristo, nós temos a mesma vontade de Cristo. E, cara, não tem erro, cara. Nós vamos se mover pelo reino de Deus, nós vamos se mover pela salvação, cara. E, mano, os pais construíram, mas agora nós iremos edificar sobre as vidas, cara. Assim como Jesus deixou legado, assim como ele deixou legado para Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos. Eles não edificavam mais a casa, eles edificavam a casa espiritual. Eles estavam preparando a noiva, cara. Entenda isso, que eu e você estamos preparando a noiva para quando Cristo voltar, cara. A noiva com linhas de justiça, ataviadas, cara, formosa, cara, sem ruga, sem mácula, cara. Então entenda isso, eu não vou edificar uma igreja com bloco, eu vou edificar uma vida, eu vou edificar uma família, sabe? Eu vou edificar filhos, eu vou edificar jovens. E o teto dessa geração será o solo da próxima geração, ou seja, nós precisamos edificar um solo, cara, para que algo seja construído nas próximas gerações também. Se nós não tivermos esse pensamento, nós vamos nos tornar uma igreja egoísta, que só pensa no agora. Nós só queremos edificar algo para agora. Sim. Tipo assim, nós vamos se organizar para fazer algo que logo vai se acabar. Algo momentâneo, né? Algo mano? momentâneo. E Deus, ele está sempre nos informando, ele está sempre fazendo com que a gente entenda o motivo pelo qual nós fomos chamados, né? Quando Paulo ele fala ali com a igreja em Éfeso, ele fala: eu oro para que vocês tenham um espírito de revelação e sabedoria, sim. para que ele revele a vocês o motivo pelo qual vocês foram chamados. Sim. Nós precisamos edificar algo que seja eterno, nós precisamos deixar um legado, nós precisamos deixar um segmento, nós precisamos liberar destino para as pessoas, para as gerações que estão por vir. E muitos têm construído, querendo construir algo com serviço, né? Sim. E poucos têm construído algo com coração. Sim. Eu entendo muito que nesse tempo agora, ninguém quer fazer parte de uma construção. Todos querem fazer parte de uma edificação. Mas um constrói e outros edificam, né? Que nem Uns plantam, outros regam. uns plantam, outros regam. E a maior briga nisso tudo é que ninguém quer se submeter a nada. Exatamente. E nem submeter a ninguém. Tipo assim, não, se eu não for o líder, se eu não estiver à frente, se eu não colocar a mão, não vai ter graça. Esse é o problema, né, mano? E o maior problema da nossa geração, Exatamente. pra Aí entra o egoísmo, né? entre o egoísmo. É exatamente isso que acontece com Davi, né? Davi, ele tinha em seu coração, ele tinha um desejo enorme de construir o lugar de habitação de Deus. Sim. Mas Deus, ele falou: você não vai construir. Mas ele não deixou de participar da Sim, construção. sim. Mesmo não construindo, ele não deixou de participar. Mesmo não edificando, mesmo ele não erguendo a casa do Senhor, ele participou dando os recursos Sim. que a casa do Senhor precisava. Ele deixou um legado. Algo que Deus ele ministra muito no meu coração é isso, cara. Às vezes a geração que nós estamos, ela quer ser protagonista em tudo. Ela quer desmerecer o que aconteceu no passado, ela quer desmerecer o que vai acontecer no futuro. E ela acha que a importância É o agora. é o agora, Mas não é esse momento. Só que nós precisamos ser visionários, nós precisamos... Jesus, ele fazia algo agora, mas para revelar o futuro. Ele falava: o que eu faço agora vocês não vão entender ainda. Nossa. Mas no futuro vocês vão entender o que eu estou fazendo. No futuro isso vai fazer sentido para vocês. Então... A gente precisa entender que nós não podemos ser egoístas ao ponto de acreditar que se nós não doar recursos, se nós simplesmente dermos os recursos, nós vamos ser menos importantes. Uau. Davi não deixou de ser importante no reino, simplesmente por não construir. Mas ele fez aquilo que podia, aquilo que Deus havia permitido para ele fazer. E ele falou: outra pessoa vai construir no seu lugar. E ele falou: eu não farei nada ao Senhor que não me custe nada. Então beleza, então você vai dar os recursos. Então nós precisamos entender que Deus está fazendo algo nessa geração e que talvez não vai parar nessa geração. Mas nós não vamos deixar de ser importante simplesmente por ser uma ponte. Talvez você pode estar pensando: mas você só é uma ponte, eu quero estar lá, eu quero participar disso. Mas cara, mesmo sendo uma ponte, você vai ser importante no reino. Você tá entendendo o que eu falo? E uma frase dos moráveis que é: morra e seja esquecido. Cara, isso é... Mano, os caras não queriam glória pra eles, cara. Então nós não queremos glória, né? Nós somos participantes disso tudo que tá acontecendo. E uma coisa
vocês falando, né, e ver aqui, nós precisamos da bênção dos nossos pais. Quando Salomão estava ali no leito de Davi, Davi o abençoou. Ele falou, ser homem. Então, cara, não tem como eu desprezar meus antepassados. Não tem como desprezar o meu pai. Não tem como eu desprezar minha mãe, que era de oração. Não tem como Davi desprezar, o Esteu desprezar os antigos, né? Eles construíram algo e agora tem um bastão nas nossas mãos. Como nós vamos correr? Não é importante, não é o quem chega, né? O importante não é quem chega primeiro, o importante é chegar, o importante é permanecer, independente de quem vai chegar primeiro, de quem vai correr mais rápido, mas o importante é permanecer nisso tudo. E outra coisa, quando Jesus, né, ele andava com os discípulos, né, falando de eternidade, Jesus ele estava falando de algo eterno, ele sempre falava de algo eterno, ele sempre falava do reino de Deus. Se você vê as parábolas de Jesus, ele sempre fala do reino, tudo é o reino, tudo é o reino. Então Jesus estava falando de um reino não na terra, um reino celestial. Um reino, cara, um reino que muitos não entendiam, né? Os fariseus perguntaram um para os outros, aonde é o reino de Deus? É aqui, é lá? Onde está o reino de Deus? E Jesus falou, está entre vocês. Mas eles precisavam ser revestidos de poder para dar destino e para edificar pessoas. O propósito dos discípulos, cara, é eles dar um destino para as pessoas. É as pessoas chegarem neles e eles edificar algo sólido sobre as pessoas.